Olá, gente, boa noite. Bem-vindos à live do Supera Moinhos, que hoje vai tratar sobre afeto e cuidado no envelhecimento e o quanto que este tema se relaciona com uma longevidade saudável do cérebro. Bom, na próxima uma hora a gente vai estar falando sobre alguns desafios, né? Mudanças com o envelhecimento, conflitos familiares, cuidados que respeitem a autonomia e a independência dos idosos e a construção de planos possíveis de melhor viver. Eu convidei a psicóloga Luciana Vickert, que deve estar entrando. Deixa eu ver se ela já está por aqui. A Luciana está tentando entrar, acho que agora entrou. Boa noite, Lu Vickert. Oi, Lucramer. Bom, a gente está começando então, estava apresentando, né, a live, o tema da live, e agora eu vou me apresentar. Eu sou jornalista, para quem ainda não me conhece, sou diretora do Supera Moinhos, e que é uma escola de estímulo cognitivo do método Supera, de ginástica para o cérebro, que fica em Porto Alegre, ali na Cristóvão Colombo. Nós pertencemos à rede Supera, de ginástica para o cérebro, que há mais de 20 anos trabalha com estímulo cognitivo. Bom, enquanto as pessoas estão chegando, boa noite, gente, os alunos que já estão aqui, educadores da escola. Eu vou apresentar a Luciana Vickert, que é minha xará, e que é psicóloga há mais de 20 anos, tem uma experiência com clínica já, é mestre em psicologia, é integrante da Comissão de Bioética do Instituto Brasileiro do Direito de Família e é uma estudiosa do tema do cuidado com os idosos. Muito obrigada, Luciana, por ter aberto esse momento para estar com a gente. Eu vou chamar ela de Lu, ela também vai me chamar de Lu, porque a gente já se conhece há bastante tempo, e esse é um tema que a gente conversa muito, né? A gente conversa bastante sobre como a gente envelhece e como a gente cuida do envelhecimento dos nossos familiares. Então, Lu, que bom poder estar aqui contigo agora para poder tornar essa conversa coletiva, né? E te saúdo e nós aqui da escola te saudamos também. Em primeiro lugar, Lu, muito obrigada e muito obrigada a todo mundo que está aqui para o nosso papo. Acho que é muito importante o tema e, é claro, a gente vem debatendo ele há alguns anos, né, Luciana? Alguns anos a gente vem falando sobre isso. E a ideia de hoje é a gente expandir e colocar na roda e colocar em discussão tantas coisas importantes e tanto preparo necessário, tanto para o nosso envelhecimento, quanto o envelhecimento de pessoas que a gente ama, né? E quando a Luciana me convidou, quando a Lu me convidou, eu disse, bah, isso é o nosso papo, né? É quase como se a gente estivesse chamando mais gente para conversar. Então, acho que essa é a ideia hoje. Então, o que isso, né, como isso se relaciona com a saúde do cérebro? Eu acho que essa é uma questão que a gente que vai estar permeando toda a nossa conversa. E, e claro, esse não é um tema fácil. A gente sabe que também não é muito discutido. A gente acaba sempre ouvindo e conversando numa roda bem privada, né, com desabafos muitas vezes. E o desafio hoje com a Lu Vickert é justamente a gente tornar essa conversa transparente, né, e tentar achar caminhos possíveis para abordagens difíceis. Até porque o Rio Grande do Sul, né, e a gente pode, acho que mais do que nunca, nós precisamos falar sobre isso, é o estado que apresentou o maior índice de envelhecimento do país, segundo o último censo de 2022. Né? E aí, com o aumento da idade dos pais, e não apenas dos pais, né, às vezes dos irmãos, às vezes dos tios, e Dos a nossa companheiros. própria, dos companheiros, das companheiras, da nossa própria família. Aí vem, né, os declínios, muitas vezes, declínio cognitivo, declínio motor e os riscos e os problemas que a gente teme que eles possam passar, né?
E aí vem a pergunta que norteou a nossa live, e que é esperado que os filhos virem pais dos pais? Como a gente lida com isso? Sim, eu acho que essa pergunta é uma pergunta pegadinha, digamos assim, né? Porque a gente escuta muito isso. Ai, agora eu virei pais dos meus pais, né? E isso traz uma grande confusão, Luciana. Porque o que que acontece? Quando a gente pensa que a gente está se tornando pais dos pais, a gente está perdendo um lugar e ocupando um lugar que nunca foi nosso, que é de parentalidade dos pais. O que acontece é que essa nossa sociedade discute muito pouco sobre envelhecimento e dependência, né? Sobre as diferentes fases da dependência na vida. Quando se é um bebê, a gente tem uma dependência absoluta. Ah, nasceu o bebezinho, né? Depois vem uma dependência relativa. E a gente conhece esse processo enquanto a gente está crescendo. Alguém está cuidando da gente. E depois a gente tem uma independência relativa. A gente não tem independência total. O que a gente não discute é que a gente pensa que é um crescer, mas pode ter um decrescer, né? A gente pode voltar a ser dependente. E a gente pouco discute socialmente que cuidar dos nossos pais ou cuidar de alguém mais velho não é um ato de ser pai deles, mas é de desempenhar uma outra função no cuidado. Então a gente não vai se tornar, eu não vou me tornar mãe da minha mãe quando eu cuido dela, mas eu vou desempenhar uma função de cuidado que a sociedade não falou que eu ia fazer. Agora a gente está falando mais, porque como tu bem disse, a gente está com maiores índices de envelhecimento, famílias com menos pessoas, né, uma longevidade maior. Então tudo isso nos leva a dizer assim, a gente não vai se tornar pais dos nossos pais, mas teremos que cuidar deles. Uhum. E quando que esse cuidado ele não acaba sendo controle, né? E quando que há muitos as perguntas que a gente recebeu quando a Uhum, gente lançou essa live, inclusive de alunos, de pessoas que não são nossos alunos também, tocam muito nesse ponto que é um equilíbrio difícil, né? Quando, por exemplo, que eu estou invadindo e não estou apenas cuidando, estou controlando e não estou tirando até a chance dessa pessoa seguir sendo autônoma, independente, inclusive com as suas capacidades cerebrais, né, que a gente chama de se sentindo inteligentes. Né? uhum, uhum. E daí desrespeitando, né, profundamente o outro. Acho que tem um pouco. Infantilizando, né? Infantilizando. E tem uma coisa bem importante que é a gente poder se dar conta que isso é insegurança do cuidador, né? Eu tenho uma coisa para dizer, né? Essa geração dos 40 aos 60, né? Dos 30, assim, é uma geração extremamente angustiada com cuidado. É uma geração que super protege seus filhos, né? Então ela super protege os filhos e ela pensa que tem que super proteger os idosos. Só que com isso ela abafa a autonomia, né? Então assim, eu tô sendo negligente, eu tô sendo negligente. Se inverteu a ideia de que, como é que se inverteu? A situação é que o sujeito passa a pensar que cuidar é controlar tudo. Uhum. Ao passo que cuidar é estimular vida, né? Estimular que a pessoa viva bem, né? E ninguém vai conseguir viver bem sendo totalmente controlado. Ninguém quer isso. A gente tem que pensar. Imagina se tu ser o dia inteiro controlado por alguém. É horrível. E aí, o tempo inteiro sendo desacreditado também, né? Numa idade em que a gente já não se sente potente, não se sente justamente tão autônomo para algumas coisas, né? E aí eu Uhum. acho que vem, a gente que não tem um público muito longevo, vem algumas perguntas que eu já queria colocá-lo
aqui dos nossos alunos, e eu acho que eu poderia dizer o nome, mas eu vou mantê-los aqui porque eu acho que eles representam todo mundo, né? Uma das perguntas que veio de uma aluna, ela diz: é muito difícil sentir que os filhos começam a se preocupar com a gente à medida que se envelhece. Não querer dar trabalho e, ao mesmo tempo, começar a precisar de mais apoio. Esse é o meu dilema aos 83 anos e ainda bem ativo e independente. Como equilibrar os sentimentos de perda de autonomia com uma vida saudável nessa fase? Eu acho essa pergunta linda. Começar por aí. Porque a gente não está preparado para depender, né? A gente não está preparado para pedir para o outro me ajuda. Principalmente essas últimas gerações, a gente foi criado para ser totalmente independente. Então a gente tem que aprender novamente a pedir pelo outro, né? A dizer preciso de ajuda, né? Então tem uma coisa aí que é um processo de reconhecimento de que a gente precisa do outro, né? Mas não como uma coisa pesada, só porque também pode ser para o outro um grande processo de aprendizagem, cuidar de um idoso, porque um dia ele também vai ser cuidado, né? Eu conto uma situação privada, assim, de família, a gente cuida de um idoso e meus filhos veem isso, né? E a gente fala sobre isso. E um dia um deles me perguntou assim, tá, e como é que vai ser quando vocês forem mais velhos? A gente vai precisar cuidar de vocês? E eu, sempre quis ser muito independente, né, disse, olha, a gente está fazendo tudo para não depender de vocês. A gente faz ginástica, a gente pensa, a gente lê, a gente estuda, a gente guarda dinheiro, a gente faz tudo. Mas provavelmente algum tipo de dependência de vocês eu vou ter. Porque essa é o ciclo da vida. Então a gente vai ter que trabalhar. Eu tive que trabalhar em mim há alguns anos já. Um dia eu vou precisar depender. Então eu brinco com eles. Olha, mas eu vou ser a pessoa mais legal que eu conseguir ser para ajudar. Né? Porque eu sei que eu vou ser dependente. De alguma forma. Né? De fato, todo mundo tem uma ideia de que não vai depender do outro, que vai morrer rápido, vai ter um troço. Mas a real é que de cada 10, 8 pessoas vão precisar muito nos seus últimos 2 anos de vida. E que, assim, a grande maioria vai precisar muito durante 10, 15, 20 anos. Então a gente tem que aprender a lidar com isso. Sabe que tem uma pergunta bem legal até sobre isso, né? Que é bem prática, assim, nesse sentido, que é assim, como os filhos já devem ir se planejando e se preparando para o cuidado ideal com os pais idosos? Eu acho que a gente tem que tornar fácil o tema do envelhecimento. A gente tem que falar sobre finitudes, a gente tem que falar sobre dinheiro, a gente tem que aprender a conversar, né? Eu bem sei que isso não é tão fácil às vezes nas famílias, né? Às vezes tem conflitos e tal, mas a gente tem que tentar conversar para poder discutir coisas muito práticas, né? Bom, como é que a gente organiza a grana? Como é que tu quer ser cuidado? O que nós precisamos negociar, mãe, pai, tio, madrinha, para que eu possa te cuidar? Né? Existe uma questão que é de dizer dos limites de cada um. Né? Porque às vezes, por mais que tu ame alguém, tu não consegue cuidar daquela pessoa. Né? Ou aquela se torna muito difícil. Né? Ou tu tem que tomar decisões difíceis. Então, quanto mais a gente desmistificar a ideia de que tudo é fácil, quanto mais a gente trouxer o conflito para o dia a dia debater sobre ele, mais fácil vai ser. Porque conflito não é o jeito que a gente vive. Né? Sempre tem confusão. Né? Então, acho que esse é um ponto que a gente pode facilitar, né? Para os mais velhos e não tão mais velhos, eu acho que a gente tem que ter clareza, que precisa deixar documentos organizados,
que precisa encarar a sua vida, se responsabilizar, precisa poder resolver os perrengues que tem. Quanto mais a gente joga para frente, mais eles se acumulam, né? Sabe que tem uma pergunta que entrou aqui agora, da Dag Sordi, que ela diz: Fiquei pensando nos ciclos da vida. Percebi que uma dificuldade é a falta de referência. Nunca fomos velhos. Não sabemos como é. E eu acrescentaria, Lu, a gente nunca foi velho e a gente não gosta de falar sobre envelhecimento, né? A gente tem dificuldade e como se dissesse, isso é para depois. Isso é quando eu ficar velho, eu vou pensar nisso. Sabe que eu acho que eu comecei a... Eu já te falei isso, né? Que eu comecei a estudar mais isso porque eu acho que eu comecei a gostar da ideia de estar envelhecendo, né? Eu tenho uma coisa com envelhecimento, assim, feliz, assim, né? Mas eu acho que tem duas coisas que eu tenho visto. Uma discussão importante, né? Para ninguém ser etarista, né? Por exemplo, no direito a gente tem uma discussão importante agora se alguém aos 70 anos pode casar ou não e decidir seu regime de bens que antes não podia. Então eu podia abrir uma empresa, mas eu não podia dividir meus bens porque aquilo era tinha que ser dos meus filhos. Então são confusões, né? Então uma questão etarista que eu acho que é importante, a gente está vivendo mais, com mais qualidade, mais autonomia. Por outro lado, às vezes se tapa o sol com a peneira de que o corpinho não é mais o mesmo. Nem eu digo, ó, não é mais a mesma coisa. A gente começa a ter algumas dificuldades de saúde, né? Esquecer algumas coisas, perder a autonomia física, né? E parece que está proibido se falar disso. E a gente tem que falar, vai acontecer e a gente vai ter que lidar, né? Porque assim, ou a gente lida porque vai estar aí, né? E ao mesmo tempo, acho que está muito difícil para os cuidadores, porque às vezes a gente tem situações de pessoas com uma idade já bem avançada, com muitas necessidades, e que a gente não foi preparado para isso, né? A gente não falou que a sociedade ia envelhecer, né? E sorte de quem tem família, que tem gente que nem tem família, né? A Gladys está dizendo, a vida não tem ensaio, estamos sempre no palco. O João, nosso aluno, a Gladys é nossa aluna, o João, nosso aluno, também está dizendo parabéns pelas orientações, Lu, está te mandando esse abraço. Ai, que amor. A Laís Tonê, que é a nossa educadora, gestora pedagógica da nossa escola, está dizendo, nesse processo de transição, aprendemos lições de amor, paciência e empatia, ao lidarmos com a complexidade do envelhecimento e do vínculo familiar. Uhum. E para isso a gente tem que se cuidar, né? Porque assim, para eu poder cuidar de alguém, a gente tem que se cuidar, né? E às vezes, não sei, Lu, mas acho que uma coisa que pega muito é que ainda boa parte dos cuidados acaba ficando com as mulheres, né? Às vezes, sei lá, tem 3, 4, 5 irmãos, mas só um cuida, né? A gente tem sobrecargas, a gente tem ausência de descanso, a gente tem algumas pessoas assim, se esforçando ao máximo para cuidar de seus pais e não serem reconhecidas por isso, né? E isso tudo leva daí ao adoecimento do cuidador, né? Karine está mandando um abraço para todos nós, dando boa noite. Nós também estamos com saudade, Karine, mãe de um aluno nosso. Lu, se a gente for seguir, tem tantas questões, né? Mas uma das questões difíceis, né, que eu acho que chegou aqui e que é um ponto de corte assim para muitas famílias e que é uma decisão que mais do que tudo precisa ser negociada, que é no caso de alguma dependência, o que é mais indicado? Morar junto ou morar sozinha com acompanhamento profissional? Assim, não existe uma resposta única para isso, mas a gente tem que levar em conta que entrar mais uma pessoa para dentro de casa, digamos uma pessoa ou duas para dentro de casa, vai mudar a dinâmica daquele lá, né?
E a família tem que estar disposta a essa mudança. Porque não é, digamos, aquela pessoa que entra, ela tem suas vontades, ela tem suas necessidades, ela tem suas exigências, né? A família está disposta a isso? Tá? Não tá. Esse é um primeiro ponto. Bem sabemos que às vezes a decisão não está calcada no que é melhor, mas no que é possível e às vezes o que é possível monetariamente. Né? Existe sempre a ideia o que é o melhor e o que é o viável. Né? Então, se for morar em casa, é preciso ter muito claro que vai ter impactos, e pode ser impactos extremamente positivos, né? Às vezes as casas ficam muito mais amorosas com os mais velhos, né? Mas, se a relação já é muito truncada, às vezes, ou se a pessoa não quer, às vezes o idoso não quer, né? A pessoa idosa não quer ir morar na casa dos filhos. Bom, a gente tende a pensar sempre que a vontade, a autonomia do idoso deve prevalecer. Até porque, estaremos lá um dia, queremos nossas autonomias respeitadas, lembrem disso. Né? Então, se aquele sujeito tem condições de tomar suas decisões, é uma violência a gente impor a nossa visão, né? Tem que ser tudo muito negociado. Agora, quando a gente fala, né, em negociação, eu vou vir com uma pergunta aqui da Gabriela, bem difícil, algumas situações de negociar, né, de poder abrir a conversa. Então, ela coloca aqui uma questão. E quando o idoso se propõe na frente do médico, mas não se compromete na prática? A gente fala claramente com o idoso o que está acontecendo. Clara, estou falando de um idoso com mais recursos cognitivos, ok? Cognitivo, sim. Tá entendendo que tua situação, que né, não é alguém que está numa situação de perda cognitiva que não está entendendo. Ele está entendendo, ele diz A aqui e faz outro. Né? A gente fala claramente com ele. Olha, tu diz A para o médico e faz B. O resultado disso vai ser isso. É isso. Vai chegar uma hora que não tem mais. Porque assim, tu não vai colocar a goela abaixo também. É um pouco. E também isso, assim, a gente tem que trazer a responsabilidade do idoso. Ele é responsável pela sua vida. Se ele não fizer, é ele que tem que pagar as consequências. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. Isso também é não infantilizar, né? Exatamente. Água. Todo mundo sabe que pessoas idosas têm menos a sensação de sede. Elas sentem menos sede. Não é que elas precisam de menos água, elas precisam tanto quanto água quanto a gente. Mas às vezes elas sentem menos. Né? E daí o que acontece? Toma um pouquinho d'água. Né? Bem pouquinho. Né? E daí o médico diz, a senhora tem que tomar, ou o senhor tem que tomar no mínimo 2 litros. Que não é fácil, todo mundo sabe que tomar 2 litros de água não é fácil. Daí a pessoa diz, mas eu tomo água. É assim, então eu vou imitar para vocês. Eu tomo água. Né? E daí você tem que dizer claramente, isso não é tomar água. Né? E dizer claramente não é xingar, pode ser extremamente... Isso não é tomar água, vó. Né? Isso é molhar a boca. Para a senhora tomar água, nós vamos te entregar tanto assim, de tanto e tanto tempo. E a senhora tem que tomar tudo aquilo. Porque senão, eu sei que tu não tem sede, né? Mas tu vai ter infecção urinária. E daí um dos efeitos da infecção urinária, às vezes, é alucinar, né? Delirar. E vão pensar que tu tá delirando e tu tá com infecção urinária, vó. Então, assim, ó, combinações. Ah, não quero tomar, que não sei o quê. Quanto mais a gente vai na combinação, melhor. Quanto mais afeto, melhor. E outra coisa, a gente não briga por qualquer coisa. A gente tem que escolher as brigas. Principalmente porque, assim, ó, tem gente que é teimosa, né? Vocês estão vendo que eu não tava só com a peneira. Tem gente que é teimosa, tem gente que não quer tomar banho, por exemplo. Né? A gente negocia.
E, né, e às vezes é que nem, ó, então tá, ó. Como é que vai ser? Por que tu não quer tomar banho? Ah, tá muito frio, não sei o que, bababá. Tá, e como é que vai ser sem ficar tomar banho? Ah, daí não tomou banho um dia. Beleza. 2 dias já complicou. Sabe? Mas isso, assim, ó. Ah, vai tomar banho porque eu quero que tu tome banho. Isso é humilhante pro outro. Uhum. Ela quer tomar banho porque vai fazer bem pra ela. Né? Então, a gente tem que cuidar para no cuidado a gente não ficar impositivo com o outro. Uhum. Mas ao mesmo tempo, pelo que tu está colocando, né? Quer dizer, na realidade, assim como em outras fases da vida, tanto na adolescência, na infância, na fase adulta e também, né, na fase mais idosa, a transparência precisa ser exercida na relação, né? E, e o fato da gente poder dizer o que sente e poder que o outro aceite também, essa construção ela é mútua. Então, vai depender da relação também ao longo da vida e como essa pessoa, né, ela viu essas relações familiares ao longo da vida. Uhum, sim, e assim, a gente bem sabe que às vezes as relações são muito tumultuadas, né? Pouco respeitosas. E, por exemplo, daqui a pouco se eu fui muito tiranizada pelos mais velhos, né? Talvez eu possa ter uma coisa de vontade de dar uma tiranizada. Uhum, Entender quando eu tô cuidando, o que aquela pessoa tá me despertando? Por que eu tô com aquele sentimento? Às vezes eu digo assim, ó, para um pouco, assim, né? Dá uma olhadinha bem de fora, assim. Tá, o que é isso aqui? Porque no calor da emoção, a gente age e pode não ter a melhor solução, uhum, né? Porque a gente vai precisar continuar cuidando e assim, não é que não possa ter uma discussão, né? Pode, mas ela tem que ser clara, ela tem que ser para melhorar a vida e não para amarrar, né? uhum. E aí essas combinações, a Gabriela pergunta novamente, né? A gente deve entregar o idoso para o médico, dizer as coisas que ele diz que não faz, ou seja, isso parece muito de infância, né? Olha, Gabriela, Aí, eu acho que a gente faz assim, ó. Não sei quem é, a pessoa diz, olha, então tá, ó, tu tá dizendo isso é uma coisa. Eu vou dizer. Eu já aviso antes. Eu vou contar. Porque eu não vou cair nessa, né? E não é para te prejudicar, pai, mãe, né? Não é para isso. É porque é minha função fazer isso. uhum, Questão importante, qual é a função do cuidado? Né? A função do cuidado é permitir que aquele sujeito viva o melhor possível dentro das suas condições. Né? E daí a gente tem várias situações, por exemplo, vamos pensar alguém daí com bastante perda cognitiva, né? Um Alzheimer mais avançado. Às vezes a gente não diz certas coisas porque só vai doer. uhum, Então é muito, por exemplo, alguém que perdeu a mãe, né? Alguém que pergunta pela mãe, né? E a mãe já morreu há 30 anos. Às vezes é melhor a gente dizer, dê uma volta, né? Do que dizer para aquela pessoa que não lembra e não vai lembrar que aquela pessoa morreu. Porque aquilo só vai. Ah, mãe, mas. Ah, pai, mãe, eu te avisei, tu sabe disso. Não tá vindo na mente. Então, o que é cuidar ali? Cuidar ali é eu dizer, foi dar uma volta, depois volta. Aquilo acalma, né? uhum. Então, esse cuidado para ver o que vai agir no outro. Porque a gente é responsável também pelo que a gente faz com o outro, né? Sim, e a gente, como tu, né, como se colocou aqui, acho que tu mesmo disseste, a gente também aprende vendo como que os nossos idosos foram cuidados, né? Quer dizer, quando a gente era pequeno, a gente viu quem teve a sorte de ter bisavós, avós, e que essas pessoas tiveram que ser cuidadas, a gente também aprendeu, ou, na verdade, teve uma imagem também muito ruim, né? Dessa fase.
E, claro, aí vai depender dos recursos que cada um tem para poder fazer essa releitura. Agora, uma questão que aparece aqui, ó, a Rosmarie está dizendo que é muito boa essa live, está dando parabéns, que bom Uhum. que vocês estão gostando. Nossa ideia é tentar fazer esse papo coletivo, a Jane, nossa aluna também, mais a Zezé Mussói, também nossa aluna. Parabéns, ótima essa live, bem educativa, clara e sincera. A verdade é dura, mas temos que contornar as palavras e ter carinho sempre. Uhum. É isso. E aí a Dag Sordi vai dizer, a tríade pena, raiva, culpa acontece muito, né? E aí vem uma questão que foi perguntada aqui no nosso formulário, que é, tenho ouvido sobre a expectativa de que se tenha mais de um filho, tanto para a continuidade da família, quanto para a rede de apoio para os pais na velhice, sem que isso possa sobrecarregar um filho único. Será que essa é uma escolha coerente? Eu acho que pode ser coerente para a pessoa, mas ter filhos para ser cuidado, eu acho que não é uma coisa muito garantida, né? Primeiro, ninguém garante que os filhos estarão vivos. Ponto um. Ponto dois, ninguém garante que do sucesso da relação que aqueles filhos queiram cuidar, né? A maternagem ou a paternagem, ela tem que ocorrer porque você quer viver aquela experiência, não porque a gente quer garantir ser cuidado. Então, daqui a pouco a pessoa não tem vontade de ter filhos. Constrói outros laços. Aliás, a gente tem falado disso, né? De construir laços de amizade, laços com sobrinhos, laços com outras pessoas. A nossa cidade vai precisar construir isso, né? E eu penso o seguinte, a gente tem que ampliar as relações de cuidado para além das nossas famílias. Eu não sou responsável somente pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha sogra, meu sogro. Eu sou responsável eu sou responsável pela minha vizinha que mora sozinha, Uhum. né? Eu sou responsável socialmente. Então a gente vai precisar construir isso. Nós sim, a gente está com um menor número de filhos. Isso vai sobrecarregar, sim, e a gente vai ter que construir socialmente saídas. Mas Uhum. ter filho para ser cuidado, eu acho arriscada essa aposta. É tipo assim, ó, dá muito trabalho ter filho, sabe? Não sei quem tem filho aqui se pensa isso, dá muito trabalho. Se for só para ser cuidado, eu acho que a gente consegue construir outras saídas. A Jane, nossa aluna, diz: cuidei da minha avó, brincava muito com ela. Que memória bonita, né? Sabe que isso que tu comentou, Lu, a minha lembrança da minha bisavó teve 13 filhos. Uhum. E ela escolheu, e todo mundo, e ela viveu até os 94 anos, e o meu bisavô viveu até os 95, né? Então eles foram sempre cuidados, assim, a minha imagem era né, do casal sendo cuidado, e quem cuidava mais era uma tia-avó minha, que foi escolhida pela minha bisavó para cuidar deles. O que tem um quê de crueldade muito grande também, porque ela nunca casou. E aí, claro, né, tem essas questões que eram bem dos antigamente, enfim, de que essa não era uma discussão, né? Eram 13 filhos e, bom, então ficou para ela essa necessidade de cuidar, e isso era até um privilégio, porque eles tinham como ficar mais tempo, ela tinha como ficar mais tempo com os dois, né? Então, isso mostra também que naquele período, nós estamos falando dos anos 50, né, 60, isso até era uma coisa comum, criar bastante filhos, foram 13, né? Um ou dois vão ficar para cuidar da gente. Mas será que hoje, né, com a maneira como a gente está vivendo, e o medo que a gente tem de ter que cuidar do outro, de ter que depender, enfim, é algo ainda possível, né? Porque a gente tem visto uma solidão muito grande das pessoas de maneira geral e dos idosos também. Eu acho que eu acho que a gente tem problemas sociais no sentido de construção de que cada um pode. A gente viveu aquela. Você quer, você pode.
né? E uma ideia também de que eu me basto, eu me faço, muito individualista. E a gente trabalha pouco que a gente somos gregários e precisamos estar com o outro. E que se alguém faz minha comida no restaurante, eu dependo daquela pessoa, né? E que cuidar é um ato de também aprender. Eu me lembro de uma pessoa que uma vez me disse, ela cuidava de muitas pessoas, né? E uma vez ela me disse o quão a vida daquelas pessoas que ela cuidava, ela era valiosa para não só porque valia porque ela aprendia também, né? Dava sentido para isso. Acho que ter filhos, sim, tinha muitos filhos, né? E isso é uma das coisas que mudou socialmente. E era assim, era escolhida, né? A tia, geralmente era uma mulher que ficava, Uhum. né? Agora, cada vez mais a gente tem filhos morando fora do país, por exemplo. O Rio Grande do Sul, mais ainda, né? E a gente tem uma coisa também que é nenhuma garantia de que eles vão ficar. Então, acho que é um desafio para as amizades. Eu acho que vai ter outros laços vão Uhum. começar a operar, laços de amigos. E isso é uma coisa importante. Amigo faz muita diferença no envelhecimento. Amizade segura no envelhecimento. Né? Quantas vezes a gente liga para um amigo e aquele amigo, né? Às vezes muito mais que os filhos. Uhum. Então, algumas coisas a gente até pode pensar como fatores protetivos, né? Amigo, prazeres, vida social, né? Encontrar gente, né? Ter uma vida para além dos filhos, inclusive, né? Coisa mais liberta para os pais, poder para os pais, para os idosos, ter uma vida deles, né? E aí vem uma outra questão que é que a gente vê muito, não só no Rio Grande do Sul, como em países também onde tem, né, uma longevidade alta, que são idosos cuidando de idosos. E eu acho que é uma pergunta que a Liana, que é a nossa aluna, está fazendo, é como não perder a paciência quando já estamos precisando de um descanso ou de um distanciamento? E isso tem essa repercussão, né? Mulheres que a gente está falando, de novo, né, de 70, 75, 80, cuidando de uma mãe, por exemplo, que já tem quase 100 anos ou tem mais de 100 anos. E aí é um outro elemento que eu acho que vem de uma discussão mais ampla na sociedade, né? Não apenas familiar, Sim. mas e sim é de cuidado, que forma que o Estado pode nos ajudar a cuidar também dos nossos familiares? Mas acho que o Estado está devendo muito, né? E essa é uma coisa que às vezes me preocupa muito, porque os cuidadores. E vamos pegar um cuidador de 70, 75, que também tem suas questões, pode ter suas questões de saúde. Às vezes até tem mais do que o mais velho, né? E que não tem tempo para descanso, né? E a gente sabe que o cansaço, por exemplo, impacta a vida. Às vezes as pessoas pensam, fulano tá deprimido. Eu começo a ouvir, eu digo, não, tá deprimido, a pessoa tá com sono. Uma coisa básica, né? A pessoa acorda 4 vezes por noite para atender alguém. Não vai ter como ficar bem durante o dia, gente. Então a gente tem que analisar caso a caso e criar estratégias muito básicas, muito concretas de autocuidado. Porque tem uma outra coisa que acontece também. Às vezes, aquele que cuida destina toda a sua vida para aquela pessoa que ele está cuidando. E daí quando aquela pessoa morre, a vida despenca, Uhum, né? Porque estava tudo ali, né? Então, muitas vezes a gente está com um idoso, mas a gente está cuidando do cuidador. Porque eu tô mais preocupada com o cuidador aqui. uhum, Né? Porque não consegue parar, não consegue dizer assim. Porque assim, a gente tem direito a se irritar, né? Faz parte da vida se irritar. Ou então acordar azedo. Acordou meio mal-humorado aquele dia. A questão não é acordar mal-humorado.
A questão é se dar conta que tá mal-humorado. Saber se respeitar, parar um pouco, dizer, tá, me dá um tempo, construir pequenas estratégias, pedir ajuda, né? Quem tem cuidador contratado, dizer, ó, segura mais a onda aí, vou dar uma volta, né? Ter seu tempo de lazer, né? Porque a gente não cuida do outro se não cuidar de si. Uhum. E tem justamente os cuidadores naturais, né? A Lisete aqui está falando que é a nossa aluna, ela diz: cuidar para mim é um ato de amor, não é sacrifício. A Uhum. Cris também é nossa aluna, mora lá em Capão, né, faz aulas online. Cuidei da minha mãe, na verdade, ela tinha cuidadora, mas eu fazia companhia direto. A atenção com o idoso é importante. Ela não tinha demência, mas tinha limitação física. Uhum. E então, acho que tem também, né, exatamente aquela, alguns filhos, né, que querem ficar, que querem cuidar eles próprios até o fim. Uhum. E muitos, sabe que na nossa escola tem muita gente que cuidou, e aí quando essas pessoas acabam, enfim, terminando o ciclo delas aqui, aí elas vão para, né, para o Supera e vêm para a escola e dizem, agora eu acho que eu posso cuidar de mim, né? E Uhum. ou outras, né, que chegam e dizem, agora eu quero me cuidar para que justamente me manter mais com uma mente mais saudável, para poder seguir a minha longevidade com filhos e netos, e dar menos trabalho para os filhos. Também tem esses autocuidados, né, mas depois de ter feito cumprido a sua missão. É claro que assim, cada história, né, tem um possível. Mas eu penso que poder fazer o máximo que a gente pode, né, consegue, quanto mais, melhor vai ser elaborações da saudade depois, né? E além de ser uma oportunidade de viver, de aprender coisas, de se emocionar, né? Claro que tem essa, mas claro que tem algumas vezes algumas coisas que são difíceis, né? Ver alguém que tu ama, que tu pode perder, né? Mas isso todos nós vamos. Se a gente tiver a finitude como algo que acontece, mas não como o marco, a gente vai vivendo melhor, né? E eu acho que tem uma coisa que a gente pode um pouco conversar, né, Lu, que acho que veio numa das perguntas, que é quando é que entra um cuidador na jogada, né? Uhum. Acho que a gente podia ver um pouco disso, o que tu acha? Uhum. Acho que sim, e tem uma pergunta da Laís também, que depois tu pode, acho que abordar, talvez tu esteja discutindo mais isso no campo lá da bioética e com os grupos de direito, né? Que é o que a Constituição assegura como cuidado, né? E de que maneira que a gente pode, justamente, acho que daí entra o medo também de estar sendo negligente, até porque existe hoje todo um guarda-chuva mais de defesa do próprio cuidado ao idoso, que é muito importante, que foi um ganho que a gente teve constitucional, né? É, Então, o Estatuto do Idoso, eu não sei exatamente quantos anos ele tem, agora me fugiu. Mas são poucos anos, né? Garantiu que todo idoso tem direito a saúde, além das coisas, cuidado, saúde e tal, ele tem direito a uma vida digna, né? Então, pode acontecer, né, se alguém é negligenciado, no sentido de não é cuidado, não recebe visita, não é. O que eu digo é o seguinte: a gente não pode obrigar o amor. E isso é uma discussão lá no direito. A gente não tem como obrigar alguém a amar, mas a gente tem como obrigar alguém a cuidar. E essa é uma coisa, porque amor é do campo dos afetos e o cuidado é do campo da ética, né? Então, claro que é muito melhor cuidar quando eu amo. Mas, e isso a gente tem que botar no pezinho no chão na sociedade. Ah, não, não gosto, não sei o quê, blá, blá, blá. Não interessa. É tua responsabilidade. Virou adulto. Nós somos adultos, né? Ah,
Bom, daí alguém pode me dizer, me abandonou na adolescência, a gente pode discutir judicialmente, né? Mas a função do cuidado, ela não é um direito, é um dever. Uhum. Eu não sei se esclarece, assim. E pode acontecer, isso é uma coisa que deixa às vezes as pessoas de cabelo em pé, que a pessoa tem 5 filhos, tá? Ela entra com um processo que ela quer ser cuidada. Ela pode entrar contra um filho só. E vai ganhar. Né? Depois, esse um filho vai ter que entrar contra os outros. Né? Porque é isso, assim. Existem questões que têm que ser atendidas. Uhum. Né? Ele é visto como o idoso é visto como um vulnerável. Né? Mas claro que ele tem que ser vulnerável. Né? Vulnerável em que sentido? Né? Tem que necessitar daquele cuidado. Uhum. Daí, mas eu acho que a gente avançou. E assim, não é o nosso público aqui, né? Mas assim, escutando esses tempos uma delegada falando, olha, o que tem de idoso, de pessoa idosa, que cai em situações de golpes familiares, né? É muito sério. No Rio Grande do Sul, no Brasil, é impressionante. Aqueles consignados, coisas assim, muito sério, assim. Sim. Até porque às vezes eles não conseguem se dar conta do que está acontecendo ali. Até pela proporção, né? Como a gente tem mais, também acaba tendo mais essa amostra, né? Uhum. Tem algumas perguntas aqui, olha, de lá, aqui, ó, Marília, boa noite, Marília, gente linda, ela dizendo. A Gilá também, que é nossa aluna, qual é a sua opinião sobre ficar numa boa clínica e não em uma casa? Acho que a gente falou um pouquinho sobre isso, né? E essa construção, ela é sempre uma construção que tem que ser dos dois, né? Da família e do idoso. Mas eu acho que talvez, Lu, valesse a gente falar um pouquinho sobre as etapas da construção. Tá. Eu acho assim, eu acho que a gente sempre precisa pensar por que aquele idoso, aquela pessoa idosa está precisando ser acompanhada. É porque eu, cuidador, tô preocupado, é porque ele realmente precisa, é por controle, é para ele viver melhor. Eu sempre penso que uma das coisas que a gente. Primeiro é conversar. De novo, eu sou a moça do. Vamos conversar. Né? Então, Dá às vezes. trabalho, dá Dá trabalho. trabalho, dá trabalho, mas dá certo. Né? A gente conversa, tá, mas não quero um cuidador. Por que não quer cuidador? Muitas vezes a pessoa não quer um cuidador, não é porque ela não queira ser cuidada, é porque ela imagina que aquele cuidador vai ficar grudado nela 24 horas. Imagina tu, Luciana, com alguém grudado em ti 24 horas. A ideia te parece agradável? Nem pensar. A mim, nem pensar. Porque o que assusta a pessoa? Não vou ter mais meu campo da intimidade, meu campo íntimo, meu espaço, minhas coisinhas. Então, é isso que a gente tem que desmistificar. Né? O cuidador não é para acabar com a intimidade ou com o campo íntimo de ninguém. O cuidador é para ajudar aquela pessoa a viver melhor. Então, assim, ou é tomar banho porque está com problema de equilíbrio, né? Ajudar na comida, mas não precisa ficar grudado na pessoa o tempo todo. Né? Gente, ninguém aguenta. Né? Nem bebê aguenta. Ninguém aguenta. Então, o que a gente combina? Às vezes, inicia com 1 ou 2 dias. Pensa um cuidador que tenha a ver com aquela pessoa. Né? Precisa de cuidador todos os dias? Então tá, como é que vai ser esse cuidador? Quais são as características desse cuidador? Vai ser uma equipe? Vai ser um cuidador privado? Né? Contratado por... Né? Não, eu acho que é uma clínica. Né? Daí tem toda uma gama de situações. Mas quanto mais a pessoa estiver envolvida, melhor vai ser. Né? Então, assim, o que a gente precisa trabalhar? O cuidador é para ajudar a pessoa a viver melhor. Se não... mas eu não preciso. Tá, às vezes a combinação é, sei lá, pai, mãe, eu não tô ficando tranquila. Isso é muito interessante. Muitas vezes
os mais velhos aceitam os cuidadores para ajudar os mais novos. Uhum. Porque os mais novos estão tendo um troço. E eu entendo, né? A gente não sabe se vai cair, se não vai cair, né? E assim, toda a tecnologia tem que ser usada. A Alexa, câmera. Ah, mas vai tirar, mentira. Falando de Alexa, a minha que gritou. Alexa, quietinha. Falando em Alexa. Ups, Alexa, desliga. Não vou mais falar. Tu já tem a tua Alexa aí. Sim, a minha funciona, por exemplo, quando eu vou colocar água para esquentar. Porque eu sempre esqueço, gente. Uhum. Então eu falo o nome dela, que eu não vou falar, porque senão ela vai ligar o alarme. E digo, tarará, me avisa. E isso é uma coisa que a gente pode ensinar. Por exemplo, a minha fala com a mesma palavrinha, para não dar problema, uma coisa aqui, da minha sogra. Né? Às vezes eu falo com ela por isso. Né? E ensinei, né? Combinei com ela, se tivesse qualquer coisa, que ela grita o nome da fulaninha e a fulaninha me liga. Então, essas estratégias a gente vai montando no dia a dia, conforme a necessidade. Né? Então, assim, às vezes é 2 dias, alguém para passear. Às vezes fica muito na coisa do controle, do cuidado. A gente tem que colocar mais na coisa da oportunidade de viver melhor. E aí vem, né, a assumir talvez alguns riscos em detrimento a essa tranquilidade que a gente pode, enquanto cuidadores, pode estar sentindo, mas que vai estar oprimindo muito o outro, e daí esse equilíbrio ele não vai ser positivo. A Zizé estava falando, o Estatuto do Idoso é de outubro de 2003. Obrigada, Zizé. Eu achei que fosse no início dos anos 2000 mesmo, né? A Cris está dizendo, tem uma amiga assistente social no hospital do SUS, no interior, ela diz, é muito triste os relatos de abandono por parte dos filhos. Com frequência é preciso acionar o MP. Mas é aquilo que a gente estava falando, né, Lu? Pode ter a negligência dos filhos, mas existe uma rede, não são apenas os filhos, né, que estão sendo negligentes. De uma certa forma, quando um idoso ele é abandonado, o abandono ele é da sociedade, né? A gente não esquecer que, por ser vulnerável, assim como a gente fala em relação à criança e adolescente, a gente também precisa colocar o idoso nesse cômputo, né? A Marília está dizendo, muito esclarecedora, essas orientações da psicóloga. E, Lu, eu acho que tem uma questão justamente de quando a gente fala de não invadir demais, né, o terreno dessa pessoa que a gente ama e, ao mesmo tempo, ao não invadir, colocá-la em risco. Uma dessas questões práticas, eu acho que é a direção, né? Até quando deixar esta pessoa dirigir? Porque ela está não apenas podendo se colocar em risco, mas também colocando em risco a vida do outro. E eu já ouvi casos de amigos, por exemplo, que os pais continuaram obtendo a autorização né, enfim, do centro profissional ali de condutores para seguir dirigindo, mas a família diz, não acredito que eles mantiveram, eles deixaram, e aí agora é com a gente. Então, é isso, assim, como, né, fazer esse Direção. controle, daí é controle mesmo. E assim, às vezes eu sugiro pedir uma avaliação psicodiagnóstica, tá? Que é um exame psicológico que mostra algumas perdas. Que às vezes a gente precisa mostrar o documento. Olha, tua atenção caiu tanto. Teus reflexos estão assim, né? Para mostrar. Às vezes, mesmo fazendo avaliação, os pais não querem parar de dirigir. Não, de novo, não tem uma única maneira, assim, a não ser dele debate, né? E às vezes dizer, deu. É que nem assim, tem coisas que a gente negocia,
né? Se for realmente uma questão que você acha que essa pessoa não tem condições de dirigir, tem que se posicionar. É assim, ó, pai, mãe, ó, eu não consigo, às vezes assim, ó, eu não consigo lidar com esse risco. Eu vou infartar, eu vou ter um, né? Ah, mas eu consigo, não sei o quê. E às vezes dá muito rolo e às vezes só com avaliação médica, tem pais tem pessoas que são mais teimosas, elas acabam batendo o carro mesmo, né? Eu disse assim, é uma coisa de tá. E às vezes tá, como é que seria pra ti se tu mata alguém? Eu às vezes sou muito clara, né? Por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de 2 semanas atrás. Uma pessoa não queria tomar banho com a cadeira de banho, né? E daí eu disse assim, tá, se tu te quebrar, tu sabe que nós estamos ralados, né? Não tem, tu equilíbrio tava muito ruim, tá muito ruim. Tá ciente? Ah, mas não vai acontecer. Tu tá ciente? Mas eu não gosto da cadeira. Eu me sinto mal com a cadeira. Eu digo, pensa bem, a cadeira é um instrumento para te ajudar a viver melhor. Né? Quando a gente é claro e cuidadoso, vai mais. Né? O problema é quando a gente quer fazer as coisas por poder, não por cuidado. E às vezes a gente tem que ler se a gente não está sendo autoritário, sabe? Essa coisa da gente sacar, tá, eu tô autoritária ou eu tô cuidando? A mesma coisa com filhos pequenos, né? E aí vem de novo a pergunta que motivou essa nossa live, que é da inversão dos papéis, que se naturaliza, ou seja, quando os filhos começam a se tornar pais dos pais, mais que a tua provocação é de que por que se naturalizou e desde quando que isso foi possível, né? Sim. E eu E acho que a essa gente... Fala. pode segui-lo, não pode seguir. E eu acho que essa é a grande coisa. A gente pode seguir sendo filho, a gente pode seguir sendo filho daquela pessoa, né? A gente só tá cuidando. A nossa função de filho mudou, né? Mas a gente, porque eu acho que é isso, senão a gente precisa elaborar. Claro que a gente vai elaborando de um certo modo, mas vai elaborando que a gente está ficando órfão, né? Então a gente não precisa ficar órfão antes. Né? A gente pode continuar tendo os nossos pais, né? E cuidando deles. É só uma outra posição. E aí eu acho que a gente podia ir encerrando, já são 19h57, quase 8. Também daí falando talvez sobre a preparação para o envelhecimento dos filhos, porque a gente tem conversado muito, né, Lu, sobre isso, sobre como que a gente se prepara para estar no lugar deles. E qual é o que tu coloca na tua bagagem Como aí? a gente se prepara para envelhecer, é isso? E aí, para justamente lidar com essas questões todas, porque a gente está tendo a chance de discutir, de falar, de ver os exemplos, e como é que a gente faz para quando chegar a nossa vez. Eu acho que tem um ponto bem importante que é começar a pensar que vamos envelhecer. Né? Assumir que não é só a magnitude da juventude. Né? E eu gosto uma provocação da Ana Cláudia que a gente pode se preparar para envelhecer, né? Então é exercício, é pensamento, é botar o cérebro, assim, ó, botar o cérebro para se mexer, né? É ter amigo, é ter uma vida interessante, né? Porque é ter músculo, né? É fazer ginástica, né? A gente tem que preparar o organismo, inclusive para quando tiver alguma coisa. Porque, por exemplo, se eu não tenho músculo e quebro uma perna, eu vou ter uma perda muscular muito mais rápida. Eu perdi, mas eu tinha reserva. É quase como uma poupança de saúde. Eu gosto de pensar que a gente tem que se a gente poupar um pouquinho todo dia,
né? Fazer um pouquinho todo dia, a gente chega lá. Agora, não adianta eu chegar lá aos 80 e tantos e, quer dizer, não é que não vai dar pra fazer, mas vai dar mais trabalho. Uhum. E, e se a gente se divertir, brincar, eu acho que a vida fica mais interessante, daí a gente tem mais energia para fazer as coisas. Legal, eu acho que é isso. A gente precisa colocar o tema do envelhecimento cada vez mais no nosso dia a dia, não só por causa da nossa idade, porque nós temos pais, temos avós, temos bisavós, mas porque a gente tem uma sociedade que, por que bom, né? Porque a gente evoluiu, a ciência evoluiu, a gente está conseguindo viver mais e que a gente possa viver mais e melhor. A gente, quando lançou essa live, é, anunciou que a gente faria dois sorteios que nós não vamos fazer hoje, nós vamos fazer entre quarta e quinta-feira, nós avisaremos todo mundo que se inscreveu ali no Forms, né, para poder estar na live. Quem não se inscreveu e assistiu pode depois entrar em contato ali nas mensagens ali do Supera Moinhos, que eu mando Forms também. E a gente disse que ia sortear, para quem não era aluno do Supera, nós sortearíamos um mês de experiência gratuita justamente para fazer isso, né? Para ativar o cérebro, para trabalhar raciocínio lógico, concentração, para poder trabalhar flexibilidade e conhecer um monte de gente e poder estar em grupo e aprender em grupo, voltar a exercitar a aprendizagem, né? E nós também dissemos que para os alunos que seriam alunos que são alunos da escola que estão assistindo, que a gente sortearia um livro, que é um livro muito legal, que foi escrito pela neurocientista Lívia Ciatti, do Método Supera, juntamente com a equipe pedagógica, que é Diálogo sobre um Cérebro que Aprende, justamente com a perspectiva de que a gente está sempre podendo aprender até o fim dos nossos dias. Então, Lu, aprendemos muito, aprendi muito mais com essa conversa, como sempre aprendi contigo. Agradeço muito a todos os que estiveram com a gente teve uma audiência super legal aí de 45 pessoas que não saíram do nosso papo. Que bom a gente poder falar sobre esse tema e que venham outros momentos. Deixa eu Lu, te agradecer, posso convidar o pessoal? por favor. Quem quiser, a Comissão de Bioética vai fazer um evento esse sábado e a gente vai discutir aspectos psicológicos e jurídicos. Então acho que pode entrar acho que pelo meu perfil consegue entrar ali e se quiser continuar o papo no sábado, estão convidados. Dá o serviço, onde é que vai ser, Lu? Vai ser na Fundação do Ministério, não, vai ser no Verbo Jurídico, tá? No sábado de manhã das 10 às 12 horas. Os ingressos estão no Simpla, a atividade é Desafios do Cuidado da Pessoa Idosa. Uhum. Então, se quiserem, uma turma bem legal discutindo e vai ter chance de perguntar coisas também. Acho que vai ser legal. E eu ia adorar ter vocês lá. Obrigada, Lu. O pessoal está agradecendo aqui também. Adorei a palestra, muito interessante, adorei assistir. Gratidão, maravilhosa essa live. A Zé diz parabéns, parabéns e obrigada, Luz. A Helena Zaffari, muito bom ouvi-las. Parabéns pela iniciativa. Que bom, gente. Feliz por vocês estarem aqui, terem curtido. É assim que a gente vai crescendo e aprendendo juntos. Um Eu beijo. adorei, gente. Ah, que bom, querida. Que bom. Até a próxima. Obrigadão. Beijo, tchau.